Eu estou aqui com dois advogados e os dois já trabalharam, tiveram casos e conhecem essa área, né? Tanto o doutor Campelo Filho como o doutor Berto Igor Cabaleiro. O doutor Campelo, me parece que inclusive advogou para aqueles defensores públicos, que recentemente tivemos uma polêmica em que eles foram aprovados no concurso e o Estado fez um outro concurso, embora tivesse classificados, né? Como é que a Justiça está decidindo? Está vendo? Com que olhos a Justiça está vendo essa situação de pessoas que se dedicam, que passam nos concursos, mas que acabam sendo prejudicadas? Doutor, boa tarde. Boa tarde, Silas. Boa tarde, telespectador. A Justiça ela tem sido bastante atuante, ela não tem deixado margem de dúvidas de resguardar o direito desses concursados, né, que são aprovados. E diversas já são as decisões, inclusive de tribunais superiores, que garantem o direito de ser nomeados para esses concursados que são aprovados e que o órgão que realiza o concurso não os convoca, não os nomeia. Então, havendo vagas, dentro do prazo de validade do concurso, esses concursados, eles podem ingressar com a medida judicial, onde a Justiça deverá determinar que eles sejam nomeados, deverá obrigar que o Estado, ou o município, ou o ente público, enfim, faça a nomeação desses concursados. Inclusive, na sua chamada aí para a matéria, questão de concursos sem a existência de vagas, pois é. O concursado, ele pode verificar se dentro do Estado, do município, do órgão, há comissionados fazendo aquela função, exercendo aquela função que deveria ser exercida por aquele que foi concursado, ou mesmo terceirizados fazendo aquela função. Então, o STF recentemente decidiu que essas pessoas têm o direito de ser nomeados, mesmo na inexistência de vagas. O doutor Berto também está aqui, advogado, ele também já advogou para alguns grupos, é professor de Direito Constitucional, né? O que acontece hoje, doutor Berto? A maioria de alguns concursos, claro que não são todos, as pessoas não são chamadas e são feitos, inclusive, outros concursos, como foi o caso que o doutor Campelo aqui, ele advogou, quer dizer, de certa forma, a gente pode chamar isso até de um calote, porque isso envolve recurso, né? Boa tarde. Boa tarde, Silas. Boa tarde, telespectadores. Bom, Silas, eu acredito que o grande problema em relação a essa situação seja justamente a falta, né, a ausência de uma lei do concurso público. Inclusive, existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, mas enquanto não existe a lei aprovada, regulamentando como devem ser preenchidas as vagas, como deverão ser nomeados, como vai ser obedecida a ordem, a lista de espera, então você vai ter cada órgão realizando o seu concurso, cada esfera realizando o seu concurso. Então você tem na legislativo, no executivo, no judiciário, então cada um vai decidir de uma forma diferente e aí nós vamos ter esse tipo de situação. E reforçando o que o doutor Campelo já colocou, a evolução da jurisprudência. No começo, Silas, era pior, acredite. O candidato só teria direito às vagas, só teria direito se tivesse, corrigindo, mesmo que ele estivesse dentro das vagas, ele não teria o direito à nomeação. Então, depois é que o Supremo foi decidindo que passou dentro das vagas, tem direito à nomeação. Hoje em dia, mesmo, como ele também frisou, mesmo que haja um concurso somente em cadastro reserva, se houver a nomeação, a contratação de servidores terceirizados, comissionados e temporários para realizar a mesma função que aquele candidato foi aprovado, ele também pode pleitear a justiça e ele vai conseguir essa vaga. Então, a gente já vem atuando nesses casos e o inclinamento, a inclinação da jurisprudência dos tribunais no esforço nesse sentido, de prover os cargos. Nós temos alguns casos, inclusive estão chegando aqui através da nossa mensagem, que são concursos prestes a caducarem, né, e os senhores podem emitirem a opinião jurídica, e que as pessoas sabem que há necessidade, por exemplo, profissionais de psicologia, que passaram aqui para Teresina. Parece que está prestes a caducar. Eles procuraram o Ministério Público e me parece que receberam do Ministério Público a resposta de que sobre a data de vencimento de validade do concurso, ele não pode fazer muito.
né? Ele pode exigir até lá esta contratação. Eu queria ouvir a opinião jurídica de vocês. O que se sente uma pessoa que passou no concurso, que conhece CAPs, instituições que lá existem pessoas comissionadas ou contratadas, terceirizadas, e que está vendo ali o concurso caducar e perder a chance? Os senhores ficam à vontade para responder. Na realidade, se o prazo de validade do concurso, 2 anos, por exemplo, pois não. E o candidato aprovado, ele tem que aguardar a expiração desse prazo. Ao expirar o prazo de 2 anos, né, ou outro prazo que tenha sido estabelecido no edital do concurso. Então, expirando o prazo, a partir daí, o candidato ele tem 120 dias, que é o prazo do mandado de segurança, 120 dias para ingressar com a medida judicial para obrigar o Estado a sua contratação, seja feita a contratação. Então, ele deve esperar a expirar o prazo e daí, a partir desse momento, começa a contar o prazo para ele, concursado, ingressar com a medida judicial e pleitear a sua contratação. Então, ele deve ficar atento com isso, não deve ficar de braços cruzados, deve ficar atento e, havendo o seu direito, deve buscar um advogado, sem dúvida, para que possa fazer valer esse direito dele de ser nomeado. Então, tem um exemplo lá da Defensoria, né, doutor? Por exemplo, me parece que ficou claro por entrevista, por declarações, por afirmações de um gestor daquele órgão, de que havia necessidade da contratação de defensores. E à época não foram feitos. E foi feito um novo concurso em detrimento daqueles que já estavam concursados, embora o concurso dele teria vencido, né? No caso específico aí da Defensoria, né, os candidatos eles foram aprovados, né, e ainda dentro do prazo de validade, ou seja, de chamar esses candidatos, o Estado criou novas vagas e, ao invés de contratar esses que já haviam sido aprovados, resolveu fazer um novo concurso. Mas aí a Justiça do nosso Estado, do Piauí, o Tribunal de Justiça, decidiu que o Estado deveria contratar, em primeiro lugar, os aprovados no concurso primeiro. E, posteriormente, sobrando vagas, que contratasse os outros dos demais concursos. Inclusive, essa decisão foi mantida já pelo STF e transitada em julgado. E eu creio que, em breve, o Estado deverá fazer a nomeação desses aprovados no primeiro concurso. Doutor Beto, nós podemos conseguir judicialmente, por exemplo, uma medida que evite que uma prefeitura, que o Estado faça um concurso, se ainda existem concursados, que eles possam, eles não promovam esse concurso? Podemos. Previamente, inclusive, não esperar que aconteça. Temos o mandado de segurança, um instrumento aqui, que o remédio constitucional que o doutor Campelo bem frisou, ele tem dois vieses, né? O viés reparativo e o viés também preventivo. Então, se há lançamento de edital, se há ameaça de uma grave lesão, acredito que sim, que os candidatos podem pleitear que esse concurso seja anulado para que sejam nomeados, né, do concurso anterior. Nós estamos tendo muito problema com concursos municipais, né? A maioria absoluta com concursos municipais. Tem como ser mais enérgico? Buscar na justiça uma posição mais enérgica com municípios? Por exemplo, o prefeito quer mostrar serviço lá eleitoral, ele vai e faz um concurso, né? Embora não tenha as vagas. Não tem, mas ele faz o concurso, ou ele não tenha condições financeiras de contratar no momento, mas ele faz o concurso, ele cria uma expectativa. Essas pessoas passam e não são chamadas, doutor Campelo. A gente tem como tentar evitar essa estratégia eleitoral que acaba sendo um atrativo e acaba, de certa forma, até prejudicando os concurseiros? Bom, é uma situação difícil, né? Os concurseiros, porque querem fazer o concurso. Estão procurando, né? Estão procurando. Então, havendo, eles não vão discutir se tem vaga, se não tem vaga. Mas eu creio que aí, nessa hipótese, o Ministério Público ou o Tribunal de Contas, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que eu não posso criar despesa sem que haja uma previsão legal. Então, eu penso que esses órgãos poderiam ser acionados, poderiam ser acionados para solicitarem que o município dê esclarecimentos ou preste esclarecimentos sobre a existência de vagas. O concurseiro, ele poderia, lançado o edital,
protocolar um ofício ou um requerimento junto à prefeitura, junto ao município, solicitando essas informações. Se há vagas, se é cadastro de reservas, qual a lei ou se há uma lei municipal que criou essas vagas, enfim, solicitar alguma informação nesse sentido. Inclusive, Silas, as pessoas podem procurar não só o Ministério Público, a própria OAB tem uma comissão de defesa e valorização do concurso público, da qual eu sou membro, né, que nós também estamos tratando desses temas, né, justamente nesse tipo de situação, para que a gente possa tomar medidas mais enérgicas. Né? E nós precisamos, com certeza, da voz da população, dos concurseiros, para que leve o problema não só até o Ministério Público, mas também a nós, também a OAB. Deixa eu contar para vocês aqui que nós recebemos 1.136 participações de concurseiros. Você vê como é um universo muito grande. Imagino quantas pessoas estejam tentando participar agora. Está congestionado o nosso equipamento aqui de recebimento de mensagem. Para você ver o quanto é esse universo, o quanto é esse público e o quanto eles se sentem injustiçados. Né? Eu estou com uma participação popular, a Savena Maria, ela é educadora física. Alô, Savena? Alô, boa tarde. Boa tarde, Savena. Pois não, o microfone está aberto para esse tema que nós estamos tratando aqui no campo. É o seguinte, Silas, meu caso é o seguinte, já é um pouquinho antigo, há uns 6 anos atrás, assim que o CI, Centro de Reabilitação aqui em Teresina, foi inaugurar, o governo do estado pediu uma parceria com a ACD, onde teve todo um processo de entrevista, uma equipe da ACD veio até aqui, teve um processo de entrevista, dinâmica de grupo, prova escrita, e de acordo com o edital muito cheio de falhas, que não foi um edital propriamente dito, tinha vagas para várias especialidades. A minha era educadora física, tinha 4 vagas. Eu fiquei em 4º lugar. E assim que abriu o centro de reabilitação, todos ficaram na expectativa, né, de ser chamado. Claro. E eu sempre ligava, ia até lá saber como é que estava o andamento disso. E na época que entraram as pessoas, várias pessoas entraram com nota 5, 6, 6,5. Quando chegou a minha vez, eu fui saber o que estava acontecendo, que estavam demorando. Eles me falaram que eu não tinha nota para entrar, que eles tinham, há uma semana atrás, eles tinham se reunido e tinham resolvido que a nota estabelecida a partir de então ia ser 7. Eu fiquei revoltadíssima, porque muitas pessoas, eu tirei 6,8, e muitas pessoas entraram para trabalhar, assim que o centro abriu, e eu me senti muito prejudicada. Entendo. Fui atrás, outras áreas, pessoas tiraram nota 5, fui atrás do meu direito, entraram para trabalhar. Fui atrás do meu direito, tive quase uma depressão. Sempre foi um sonho meu trabalhar com reabilitação. Pedi a documentação, a ata dessa reunião, que eles resolveram essa decisão. Eles disseram que não podiam me dar, só se eu entrasse na justiça. Entrei, já se passaram 4 anos, 5 anos. O juiz agora votou como improcedente e eu me vi, ainda hoje, quando eu falo, eu me revolto nisso. Tá bom, querida, está colocado. Pergunta aos senhores juristas. Me parece que aí foi mais assim um teste seletivo, né? Mais do que um concurso oficial. Pelo que ela descreveu, realmente foi um teste seletivo, né? Mas ainda assim... Mesmo assim, né? Mesmo assim, a administração não pode simplesmente alterar as regras do edital. O jogo já andando, né? Já jogado. Ditado, né, clássico, né? Dizeres clássicos, né? O edital é a regra do concurso público. Claro que essa regra ela tem que se submeter aos princípios constitucionais, não é porque o edital pode estabelecer o que ele quiser. Ele tem que estar antenado com a Constituição Federal. Então, apesar, né, de o edital ser a regra do concurso, o edital não pode ser alterado numa simples reunião. O edital, como bem dito pelo doutor Igor, é a lei do concurso. Então, se o edital estabeleceu uma determinada média e essa média foi atingida, posteriormente não pode mais haver a alteração. Não sei do caso concreto específico ou por que foi julgado improcedente o caso citado, mas pelo que a narrativa dela, né? Pela narrativa, ela teria sim direito de obrigar essa nomeação. E ela pode recorrer, né? Pode recorrer. Eu penso, inclusive, que há uma responsabilidade nesse caso de um dano, e ela disse que sofreu até problema de depressão, que ela poderia pleitear uma indenização também por danos morais nesse caso dos concursos em que os prefeitos realizam 100 vagas. Enfim, o candidato que se sentir lesado, ele pode buscar a justiça também nesse sentido. Tem dúvida? Alô?
Alô? Oi, pronto. Pois não, quem está falando? É Manuel Farias. Emanuel Farias. Pois não, Emanuel, também é advogado, boa tarde, pois não. Estou lhe ouvindo, Manuel. Tudo bem. Silas, boa tarde. Boa tarde, Silas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos advogados, boa tarde aos telespectadores agora. Silas, isso não está ocorrendo não é só no município e no estado, não. A nível federal também. É mesmo? Me dê exemplo, doutor, por favor. O que ocorreu comigo? Eu fiz um concurso em 2009 para o IFAM, né? O IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, né? Nacional. Parece que só foi chamada uma pessoa. Sim. E essa pessoa é a pretendente de hoje. Você ficou classificado. Você foi aprovado. Eu fiz para nível médio. Você foi aprovado em qual lugar? Eu fui aprovado no IFAM para técnico, para de técnico. Não, eu sei. Eu quero saber qual foi o seu posicionamento, por exemplo. Terceira colocação e foi homologado. Isso foi homologado em 2010. O edital falava em quantas vagas? No total, só dizia que era 187 vagas para todo o Brasil. Todo o Brasil. Mas para o Piauí, você fez... Para o Piauí, eu realmente... Não tem essa informação. Se eu não me engano, parece que eram 2 vagas. 2 vagas só foi chamada uma pessoa, né? Tá aí. Então, Não, mas isso para nível médio, para nível superior foi chamado só essa pessoa. Foi, né? Tudo bem, doutor. Muito obrigado, então, pela sua participação. Está aí mais um caso agora que nos preocupa, porque nós estávamos imaginando que tivéssemos menos problema com os órgãos federais, né? Mas não tem isso? Há também problemas também com os órgãos federais. Imaginei que não, né? Eu tive um caso em que o cidadão ele passou no concurso, né, e no momento da sua... Foi nomeado, inclusive, no momento em que ele foi ocupar o cargo, o RH do órgão federal simplesmente disse que ele não tinha habilitação para exercer aquela função. Né? Já no final, foi preciso ingressarmos com uma medida judicial também, um mandado de segurança, e a Justiça Federal, no caso aí, já que era um órgão federal, a Justiça Federal determinou que ele tomasse posse efetiva no cargo. Né? Pois é, eu imaginei que não, né? Mas aí tem... Se tiver mais participação, pode colocar no ar aí, tá? Pra gente ouvir, né? E tem que buscar o direito mesmo, né? Sim, só uma colocação a respeito dessa situação que ele colocou, né? Que ele falou que eram 180 vagas para o Brasil todo. Para o Brasil inteiro. Mas tem que se observar também que se as vagas estiverem especificadas, os candidatos devem ser separados também. Sim. Se há vagas, como ele disse, 3 vagas para o Piauí. Está concorrendo para o Piauí? Concorrendo para o Piauí. Está concorrendo para o Maranhão, só obedece a fila do Maranhão. Certo? Agora, esses editais também, eu já li alguns. Esses editais, eles não são muito esclarecedores. Pelo contrário, tem coisinha desse tamanho que acaba só de lupa, que ele consegue esclarecer. Então é bom que as pessoas possam estar examinando. Eu sei que a vontade de ter estabilidade é tão grande que salário de 3, 4, 5, 6, 8 mil reais, bufo, vai lá. Leia primeiro o edital para depois não ser uma frustração. Né? É importante, e normalmente os concurseiros, eles não se preocupam em ler efetivamente o edital. Até porque há um prazo para impugnação desse edital. Então, que ele leia o edital, né, se for o caso, consulte um advogado para esclarecer as dúvidas, e aí, havendo dúvidas a serem esclarecidas, ele pode impugnar o edital, ele pode apresentar requerimento à administração para que a administração esclareça alguns pontos daquele edital. Vamos lá, alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem está falando? Meu nome é Edmar Filho, eu sou estudante. Pois não? Também. Edmar Filho, diga Edmar. É que eu queria saber o seguinte, no começo do ano foi lançado um edital pela SEDUC, o edital 002-2013, que contrata professores para trabalhar no Piauí todo, todas as escolas estaduais. Sim. É o seguinte, que esse edital ele contempla todos os municípios do Piauí na categoria de polivalência, que são professores de pedagogia, para trabalhar com o 1º ao 5º ano do ensino fundamental e séries iniciais. Só que é o seguinte, as escolas do Estado, elas não têm, assim, não tem escola do Estado que trabalhe com o ensino fundamental menor, isso é competência do município. Claro. Aí eu queria saber, que o concurso, a SEDUC, lançou esse edital para cadastro de reserva para esses professores. Só que eles não serão convocados, porque polivalência, como eu falei, não é competência do Estado, é do município.
Eu queria saber que competências o que eu poderia fazer em relação à justiça e tal, para poder pleitear essas vagas. Ser convocado, no caso. Tá aí, olha, ele disse que tem lá um cadastro de reserva, mas ele já pediu as informações e teve a informação de que o Estado não tem competência para lidar com o que foi oferecido no edital. Ele quer uma orientação como entrar juridicamente agora. Eu acho que aí cabe uma indenização, inclusive. Tem que analisar, não compreendi exatamente o que ele explicou. A SEDUC, a Secretaria Estadual de Educação, lançou um edital convocando professores para o ensino fundamental. E eles foram, foi um dos aprovados por esse cadastro de reserva. Agora ele buscou informações lá e foi informado de que esse cadastro foi desfeito porque a SEDUC não trabalha com ensino fundamental. Sim. É um erro gritante aí. Realmente no caso, pelo que eu entendi também, a gente tem que sempre tomar cuidado, porque é um caso concreto e a gente sempre tem que avaliar bem a situação, né? O que diria o edital exatamente, como é que está especificado lá. Mas assim, pelo que eu entendi, Edmar, né? Edmar. Pelo que eu entendi, Edmar, o concurso não deve nem ter sido homologado. Pelo que eu entendi, já que se o concurso trata de outra competência, por assim dizer, ele não deve ter sido sequer homologado. Aí, no caso, como o Silas falou, pode ser pleiteado a indenização, aí vai ficar de ser comprovada a má-fé ou a boa-fé da administração. É verdade. E aí, nesse aspecto, os tribunais eles são bem oscilantes. Olha, nós temos aqui muitas participações. Possível, gente, da gente tentar a ajuda dos nossos colegas aqui, né? São 1.300 participações, fica difícil. Nós temos só mais 1 hora de programa. O telefone lá está cheio. É um assunto realmente, eu sabia, quando eu propus a minha produção a fazer, eu sabia que seria recorrente. Mas fica aí, pelo menos, o que os nossos advogados aqui presentes nos deixaram como ensinamento. O edital tem que se ler, até porque pode se impugnar um edital. E você nunca eu perdi, eu fui prejudicado. Corra atrás dos seus direitos. Né? Doutor, muito obrigado, doutor Campelo. Muito obrigado, doutor Berto. Tá?